Alô pessoal, eu sou o Coronel José Roberto, também estou na TV Relacionamento. Acompanhe a nossa entrevista. Olá, tudo bem? Programa Rafael Abud, Violência Zero, a hora do basta. Traz para vocês hoje uma personalidade incrível de tremenda experiência em trabalhos voltados para esse tipo de ação, que é o que nós queremos fazer, mobilizar toda a sociedade. Tenho o prazer de receber aqui o Coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, uma personalidade que vai nos trazer várias situações para conscientização da população. Como vai, Coronel? Prazer estar aqui com você. Prazer estar recebendo. Conta um pouquinho para nós da sua história de vida e como esse tema encaixou nas suas ações como advogado, como coronel, como pai de família, de tudo um pouco. Na verdade, eu fiquei 32 anos na Polícia Militar. Cheguei a ser secretário estadual da Casa Militar. Na sequência, assumi a Secretaria Municipal de Segurança da cidade de São Paulo de 2017 a 2020. Portanto, são 35 anos lidando com segurança. E como cidadão da cidade de São Paulo, a gente também, além de trabalhar para a população, também é parte da população que sofre os problemas da segurança pública. E a violência está em todo lugar. Infelizmente, a violência está em todos os lugares, todos os dias, em todo momento. Basta a gente ligar a televisão, ligar o rádio, você vai ver uma notícia de violência. E a violência, a gente tem que diferenciar violência e segurança. A violência é intrínseca ao ser humano. Sim. Ela vem da pessoa. A segurança é um processo em que o governo e as pessoas, a sociedade, trabalham em conjunto para poder fazer com que essa violência, Sim, externada pelo cidadão, deixe de atingir outro cidadão. e a lei, ela vem também se modificando de acordo com a evolução dessas atividades, tanto do combate quanto das modalidades de violência, né? Não tenha dúvida, as leis foram criadas justamente para poder disciplinar essa atividade, essa convivência em sociedade. Ela vem para isso. Infelizmente, ela não avança na medida que a gente precisa. Basta falar que o nosso Código Penal, quanto tempo tem, houve uma reforma recente, mas ainda assim não foi suficiente para fazer com que efetivamente a violência praticada pelo cidadão deixe de acontecer, né? Infelizmente ainda a relação custo-benefício para quem pratica o crime não se tornou tão ruim que ele deixe de fazer. Sim. Por isso que a gente vê todos os dias, infelizmente, casos de violência, pessoas sendo mortas, um jovem, 15 anos de idade, sendo morto por causa de um celular. Hoje, uma senhora sendo sequestrada porque se tenha retirado dinheiro através de forma fraudulenta. Enfim, isso está acontecendo todos os dias e, infelizmente, deixa triste. A gente precisa agir enquanto sociedade, em conjunto, cobrar do governo medidas, mas também, como sociedade, trabalhar para isso. E a violência, à medida que ocorre, para se transformar num caso, vamos chamar assim, de polícia, para que a polícia possa combater, é preciso que aquela modalidade esteja formalizada legalmente para que ele possa agir, não é verdade? Ele não pode julgar, isso é violência, eu vou prender você, isso não pode, né? Na verdade, só há crime se ele estiver capitulado dentro dos nossos códigos, né? Sim. Não há crime sem que tenha lei que defina isso. Portanto, é importante que tenha isso nas leis, né? E a gente identifica através disso para poder punir aquele que praticou o crime. Nesse sentido, é importante que o cidadão vítima da violência, ele formalize isso junto às autoridades policiais. É importante que a gente saiba onde aconteceu o crime para que a gente possa entender aquele local, aquela localidade, como algo que tenha que ser feito uma intensificação do policiamento naquela região. Se você não é vítima e não registra, você é vítima duas vezes, porque o governo não vai saber que ele aconteceu, as pessoas não vão saber, ou seja, isso pode voltar a acontecer naquele local. Portanto, se foi vítima, a gente espera que não seja, comunique, faça o boletim de ocorrência. Hoje está facilitado, você tem um boletim de ocorrência feito pela internet e você tem as delegacias para poder fazer essa notificação do crime que aconteceu. E aí,
o governo, de posse desses dados com estatística, pode alocar os recursos de maneira mais inteligente, colocando onde efetivamente precisa. Na sua opinião, o assunto BO, abrir queixa, dar parte, que é a linguagem popular, ainda é uma coisa assim impactante? A sociedade ainda resiste ou está se tornando mais comum para o convívio social? Infelizmente, o BO é importante ser feito, formalizado, isso é fundamental. Ainda existe a resistência das pessoas de fazer o BO primeiro. Ele vai pensar que vai ter que ir à delegacia, se vai esperar muito, se não vai esperar, por que eu vou fazer? Eu vou ter represália se fizer esse tipo de comunicação? Não tem que pensar nisso. É importante que se faça a comunicação. Sem que tenha a comunicação, a gente não sabe o que aconteceu o crime. E se não se sabe o que aconteceu o crime, não tem como você planejar, executar as atividades de prevenção criminal. Portanto, é fundamental que se faça. É um instrumento que a gente tem. E hoje está facilitado, porque criou-se as delegacias eletrônicas, onde o BO pode ser feito da sua casa, né, do seu celular. Isso é importante que se faça. Eu estou recebendo aqui no meu tablet um comentário, um elogio ao programa e também uma pergunta. Sou motoqueiro, meu nome é Fernando Lopes Barbosa, tenho 25 anos e meu drama é que eu sou uma pessoa do bem e sou confundido com um assaltante, porque é tanto assaltante de moto que acaba fazendo a sociedade rejeitar todo tipo de motoqueiro. Como é que isso pode ser consertado, se é que pode, na sua opinião? Esse é um preço que se paga por morar em sociedade, né? Você passa a ser comum. E se existe efetivamente um número muito grande de crimes acontecendo através da utilização de motocicleta, vão se fazer políticas para se parar essas motocicletas para tentar identificar. Isso é um processo. Alguns países da América Central utilizaram um modelo que eu já tenho falado com muita gente, que colocou a placa da moto no capacete. O que acontece hoje? Hoje ele vai praticar o crime, ele levanta a placa da moto de modo que as câmeras não veem. Com o capacete ele está com a cabeça, o rosto tapado, você não reconhece. Coloca uma placa no capacete, em Bogotá, no período que foi feito, se colocou um colete com a placa também. Com isso você tem duas coisas boas. Primeiro, você tem condições de identificar aquele que praticou o crime. Existe um trabalho que é importante porque existe uma tendência à diminuição dos acidentes e todo mundo sabe que os acidentes com motos geralmente são graves e essas pessoas geralmente, quando não morrem, vão para a UTI, onde os custos da saúde são enormes. Sim. Então você tem um ganho na saúde e tem um ganho na segurança. Se tiver com a placa no capacete, você vai ser identificado pela moto. E com a placa no capacete, os excessos vão ser diminuídos porque as pessoas vão ser multadas também. Então, é algo que não é simpático para as pessoas, mas que efetivamente tem um resultado importante. A gente vai, com certeza, diminuir o número de crimes praticados com a utilização de motocicleta, com capacete. E aí, pessoa com capacete com a placa da moto, se não coincidir a placa do capacete com a moto, a polícia pode parar. Aí sai daquela questão de preconceito, racismo, enfim. Você tem algo objetivo para fazer uma parada, uma abordagem daquele motoqueiro. E a gente efetivamente, penso eu, vai ter algo importante com a diminuição desses crimes na cidade. Eu já falei com vários parlamentares, às vezes precisa coragem para tomar algumas atitudes, né? Vamos ver se a gente consegue passar para frente isso. E isso que o Fernando identificou aqui, todo mundo acha que eu sou assaltante porque eu estou de moto e eu sou um motoboy que está lutando pela sobrevivência, está empreendendo e sou confundido como assaltante. Isso é um tipo de violência? E eu digo o seguinte, primeiro, ele como cidadão honesto de bem, entenda que é uma necessidade premente, necessidade em virtude de tudo que acontece, não se aborreça com isso, se parar, fique calmo, apresente sua documentação, você vai ser liberado rapidamente. Se ficar nervoso, bater boca, você só vai criar uma situação ruim, mas a gente precisa. No bem do todo, a gente vai ter que incomodar esse, incomodar aquele, vai ter que pedir documentação, vai ter que olhar, infelizmente faz parte do processo em viver em sociedade e a gente tem que estar preparado para isso. Ser abordado, pode ser que aconteça com você, comigo, só tem hora. Um jeito, tem que parar e ver, senão não consegue identificar. Pensa que se a polícia conseguir identificar algum roubador, algum criminoso, ele vai ser tirado de sociedade. Muitas pessoas deixarão de sofrer ou morrer como morreu um menino de 15 anos essa semana.
Mas esse ato da sociedade, achar que todo mundo que está de moto é um assaltante, de ficar com aquela rejeição, é uma forma de violência? Na verdade, aí os psicólogos talvez possam até explicar melhor isso, né? Porque você vê, você liga um rádio, assalto, você liga a televisão, você tem a imagem de um motoqueiro chegando, assaltando alguém. As pessoas, naturalmente, vão se sentir preocupadas, porque se chegou uma moto perto de mim, será que é alguém que vai estar falando oi para mim ou me assaltando? Então, entra aí na questão do subconsciente, do psicológico das pessoas. E toda vez que a gente vê uma notícia de um jovem morto tão precocemente, de uma mulher sequestrada, as pessoas ficam preocupadas e é natural que isso aconteça. A gente só vai conseguir mexer com essa questão da sensação de segurança quando efetivamente a gente tiver políticas públicas que realmente nos façam sentir desse modo. Embora os números não sejam números exorbitantes, a sensação que você tem de segurança ela é ruim. Eu costumo fazer uma comparação com relação a Nova York, São Paulo, Estados Unidos, São Paulo, Brasil. Você sabe que se você vai para os Estados Unidos, primeiro você se preocupa em tirar o visto. Você chegou na imigração, cuidado para não falar nada de diferente, porque você vai ser mandado de volta. E se praticar alguma coisa em território americano, você sabe que vai ser, primeiro, identificado, notificado, e na semana seguinte você vai estar no juiz. Aqui não, aqui a pessoa trabalha com a ideia de que eu vou praticar o crime, que eu acho que eu não vou ser abordado. Se eu for abordado, eu vou para a delegacia e eu vou ser liberado na audiência de custódia, porque alguma coisa vai sair de maneira errada e eu vou ser liberado. Então a relação custo-benefício ainda está sendo favorável para a prática do crime. Quando a gente não ter essa lógica, a gente vai ter esses números exorbitantes. E qual seria a sugestão para deixar para todos aqui, para a moralização do sistema, para não ter é de um jeito, é de outro, para as coisas seguirem aquele modelo americano que é sério e as pessoas pensam 10 vezes, não é uma nem duas, antes de praticar um ato de violência? Tudo começa por uma escolha consciente e correta do quem representa a gente nos congressos, tanto como senador, deputado, os nossos deputados estaduais. A escolha de alguém compromissado com essa pauta é importante. Cobrar medidas para a mudança da legislação do ponto de vista penal, de modo consciente, chamando a sociedade para discutir o que vai ser feito, a gente tem que mudar. O que não é possível é imaginar que nós teremos mudanças sem que haja mudança da legislação, do combate ao crime, de forma que vai se encarar isso. Enquanto não houver essa mudança, a gente vai viver nessa constante de crimes e se a gente não cobrar do nosso representante político, você vota e esquece quem votou e não cobra. Então, enquanto não houver a cobrança, o pessoal vai estar pensando muito mais no próprio umbigo do que pensando na sociedade, de forma a ter políticas públicas voltadas para a segurança, mais eficientes, eficazes e que vai em encontro da democracia. Educação seria uma maneira de começar a conscientizar a população? A educação é importante para tudo, tanto na segurança, na saúde. Você educa a criança para ter hábitos saudáveis, você educa a criança também para ter questões de segurança. Então é importante você, através do ensino de base, ensino fundamental, médio, educar as pessoas a como entender a questão da segurança e como ele, como cidadão, pode contribuir com a segurança. Você pode ter medidas pessoais que contribuem com a segurança. A autossegurança é algo importante. O Estado tem que dar segurança, mas a gente também tem que ter, da nossa parte, um trabalho de prevenção pessoal. E também trabalhar a comunidade. Entender a comunidade, essa comunidade, fazer as pressões nos governantes para que isso seja efetivado. E para finalizar, o senhor tem assim algumas dicas importantes para deixar para a população, pela experiência sua de ter trabalhado boa parte da sua vida em segurança? Porque falar em segurança é uma coisa muito vaga para quem nunca esteve atuando na área. E quando você tem uma situação, quando você está diante de uma situação que pode estar anunciando uma violência e não sabe que está caindo na rede, como é que eles podem fazer se eles estão sentindo, cismados ou para prevenir mesmo? Eu falava há pouco agora, numa conversa que eu tinha antes dessa nossa bate-papo, existe muito furto e roubo de celular. Por que existe? Porque tem alguém que compra. Se você deixar de comprar produtos fora
aquela coisa que um celular, um iPhone a R$1.000. Está errado. Se você achou que está sendo favorecido, não, você está contribuindo para a prática do crime. Claro. Só existe o furto, o roubo do celular, porque alguém vai dar o dinheiro para ele. Então, levar vantagem, achar que está sendo... Não, você está contribuindo para o crime. Então, primeiro entender esse processo, viver em sociedade, entender as regras e trabalhar sobre essas regras, né? Eu acho que esse é o fundamental. Maravilha. E o senhor também, como advogado, tem bastante consciência de fazer com que as leis corram atrás para poder se atualizar, para poder incriminar, para poder proteger o cidadão. Mas se o cidadão não busca os seus direitos, primeiro artigo do Código Civil, a lei não protege o que dorme. Isso é uma frase importante. Não é? O direito não socorre quem dorme. Não socorre. Então precisa conhecer um pouco e saber como fazer para buscar a proteção. É isso aí. O senhor pode agora dar seus indicativos, o senhor faz defesa, o senhor pode comentar seu trabalho como advogado. Na verdade, eu fiquei 30 anos na polícia e fui depois ser advogado, mas meu direito é um direito voltado à área médica, direito médico, né? Eu faço diferente do crime. Faço crime também, mas essencialmente direito médico, Sim. que é algo da minha especialização. Muito bem. Muito prazer de tê-lo conosco aqui. O senhor é muito bem-vindo. Obrigado. Deus abençoe e prospere Amém. a atividade como parlamentar, como advogado, onde o senhor puser a mão, é para transformar. Se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado.